Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje é o nosso podcast número 16. Eu resolvi fazer um podcast um pouco diferente para vocês, com o objetivo de trazer alguns resultados práticos para que você coloque no seu dia a dia e aí ajude a transformar o seu negócio. Então eu pesquisei quais são os principais temas que nossos clientes têm dúvida, que normalmente me perguntam por aí em alguma palestra, em algum evento. A gente sempre bate um papo muito interessante. E eu queria compartilhar com vocês para que vocês possam pensar ali como a sua empresa está e adaptá-los para a sua realidade. O primeiro tópico aqui que eu quero trazer é referente à parte financeira administrativa, o segundo é referente à parte tributária e por último a parte trabalhista. E aí depende de cada empresário, de cada nível que você está e como é que você vai jogar esse jogo a partir de agora, tá bom? Sobre a parte financeira, eu gosto de trazer hoje, principalmente referente à situação dos golpes que estão acontecendo, que são muito comuns. A primeira modalidade de golpe que eu mais vivencio, principalmente para quem é microempresário ou é empresário de pequeno porte, está ali pelo simples, até mesmo os grandes e os gigantes empresários passam por isso, mas os micros, pequenos empresários passam muito mais também por uma falta de conhecimento mesmo de uma pessoa que assessora mais de perto. Então, pessoal, normalmente o que é que acontece? Algumas empresas que de caráter duvidosos geram boletos, manda por sua correspondência eletrônica ou manda através dos correios para o endereço da sua empresa. Normalmente esses boletos têm uma imagem, uma percepção de um caráter oficial do governo federal. Já vi da prefeitura, já vi do governo do estado, mas a grande maioria é do governo federal. Sendo que esse documento é falso, certo? E é falso por quê, Valdemir? Normalmente é uma empresa de assessoria de crédito, normalmente é uma empresa de assessoria de informação ou uma empresa de dados que ela está te querendo vender um serviço, mas ela quer se passar como se fosse um órgão governamental. Um desses exemplos também muito comum que tenho visto por todas as capitais do país é um modelo de uma associação comunicar que você está recebendo uma notificação extrajudicial para poder pagar, caso contrário terá um processo judicial, pois você já se encontra associada à mesma. Pessoal, tudo aquilo que você não fez o ato de pedir ou de contratar por você mesmo ou não é determinado pela legislação, você não é obrigado a arcar com esse ônus financeiro. Então tenha muito cuidado para ter um financeiro estruturado e para que você todo dia, antes de realizar qualquer pagamento, você saiba ali qual é a relação de pagamento que está sendo feita e qual é a finalidade disso. Eu digo isso pois é muito comum a pergunta chegar que toda abertura de nova empresa, então tem umas 2, 3 perguntas aí por dia, chegando com a mensagenzinha de uma cartinha que a pessoa recebeu referente a essa comunicação, tá certo? O outro ponto é a questão das taxas de operadoras de cartão de crédito, operadoras de banco e por aí vai. Normalmente, todos esses pacotes do sistema financeiro têm a contratação de um caráter de 1 ano, ou seja, todo ano vai se vencer aqueles pacotes e caso você não os renegocie, a taxa vai aumentar. Eu digo isso para se colocar ali na sua agenda do setor financeiro, porque é muito comum um boleto que tem um custo de R$1, do nada passa a ser R$5 e você é pego de surpresa já tendo emitido vários boletos. Valdemir, hoje a gente usa muito pouco boleto, é verdade, mas nas grandes maioria das empresas mais formais, mais estruturadas, ainda é muito comum esse processo. Já na parte do operador de cartão de crédito, funciona da mesma forma, então você precisa ter o cuidado de analisar esses contratos financeiros e saber verdadeiramente a data dos prazos dele para que você se atenha às renovações dos mesmos e aí não ter um custo financeiro desnecessário. A minha pesquinha aqui de ponto a ponto, né, para não deixar nada fugir dessas dúvidas. A dúvida mais batida e mais comentada por todo o cenário financeiro administrativo das empresas e que também traz problemas tributários é referente à questão do dinheiro da empresa e o dinheiro seu, pessoa física. Pessoal, a única maneira de se resolver isso de maneira fácil e objetiva é você definindo quanto é o seu prolabore, ou seja, o seu salário. Quanto é que você pretende receber da sua empresa para exercer sua atividade empresarial, ou seja, normalmente o presidente da empresa, nesse caso. Quanto é que você pretende lucrar? E interessante que, diga-se de passagem, é que este valor
você tenha em mente que não ultrapasse 10% do faturamento da sua empresa, sendo que esses 10%, eu diria, se chegasse ali, fosse quando você tem uma margem muito absurdamente boa, tá bom? Eu diria que o máximo que você pode botar como Prolabore, tendo alguma referência de mercado, de alguns insights, de alguns estudos, alguma coisa tipo assim, limite no máximo a 10% de faturamento, o que eu digo que já é demais para a sua operação. Então, se você ficar entre 3, 2, 4, tá fenomenal. Se está dentro de um custo operacional seu, tranquilo, tendo em vista que você deve estar colocando a sua energia máxima nesse processo de remuneração da sua empresa. Mas saiba separar o que é a empresa e o que é você. Basicamente é você imaginar aqui, ó. Tem o Emanuel, faz parte da BI, nossa agência de marketing aqui, está gravando podcast. E existe eu, Valdemir, da Contropax. Somos duas pessoas diferentes, tá certo? Imagina que eu convivo no meu dia a dia aqui com o Emanuel e falo assim: Emanuel, eu tô sem dinheiro aí, me presta 5 mil reais. O Emanuel vai olhar para mim e falar assim: poxa, Valdemir, 5 mil reais? Aí, como ele é um cara folgado financeiramente, ele vai ser tranquilo, né? Mas vamos imaginar que não fosse assim, né, Emanuel? Poxa, cara, eu não tenho, né? Ou eu não tenho essa responsabilidade para com você para lhe dar 5 mil reais. É o mesmo pensamento que você deveria ter para com a sua empresa. É duas pessoas diferentes, são dois princípios jurídicos diferentes. O detalhe é que você controla a sua empresa, mas o fato de você controlá-la não lhe dá esse direito, pois você pode prejudicar a sua operação futura. Pensando nisso, eu trago para outro ponto de vista tributário, que é o quê? Uma vez que você retira esse dinheiro e não registra como um Prolabore, você está ali se prejudicando, fazendo o quê? Cometendo um crime de sonegação referente ao INSS e talvez ao imposto de renda. Tá vendo como a gente tem que ter um cuidado fazendo isso? E aí o grande detalhe é o quê? Que a contabilidade tem uma ferramenta para essa solução, que é a distribuição de lucro, mas só quando você tem lucro. Ou seja, precisa apurar toda essa estrutura para saber se você deu lucro ou não. Pessoal, então separe verdadeiramente o que é você, o que é a empresa, quanto é o seu salário, quanto você pode tirar e se coloque um limite referente à o seu negócio, porque senão o custo mais caro da empresa, das micro e pequenas empresas, acaba sendo o sócio por não conseguir fazer essa devida separação. Então não cometa esse erro que de fato leva uma empresa à falência. O sócio ser o bem mais caro da empresa, sendo que muitas vezes em algumas situações talvez não seja o que está mais produzindo, ou enfim, tá bom? Não vamos entrar muito nesse caso aí não. O outro ponto, e por último, é a questão do empréstimo, né? Todo pequeno empresário, médio empresário quer ver sua empresa lotada, toda estruturada, com computador, frente de loja, fachada e tudo mais. E aí, normalmente, ou quando não tem um capital próprio muito grande para injetar na empresa, busca um financiamento bancário. Mas, dependendo da sua organização, existe outra modalidade pouco pensada, pouco acessada, mas ela precisa de um planejamento de tempo, que é o caso da ferramenta aí financeira chamada consórcio, tá bom? Então, se você pudesse planejar dentro de um período para acessar um crédito de um custo muito mais barato do que um financiamento, o consórcio muitas vezes ele é uma ferramenta muito útil. Principalmente pensa comigo, eu tenho um sonho de construir a minha sede. Se você faz várias cartas de consórcio para serem contempladas, para que você um dia construa sua sede, sai muito mais barato do que você pegar um financiamento. Então essa é a grande diferença, essa é a grande sacada também, para você buscar capital, se capitalizar, sem estar recorrendo a uma taxa de juros tão alta. Se bem que hoje no Brasil a taxa de juros está diminuindo, mas tende a ter o último corte agora da previsão, né, da taxa Selic, e depois não ter mais nenhum corte. Mas fique atento a isso, não pegue dinheiro de qualquer forma, sem saber o custo dele e sem muito menos saber se você tem capacidade de remunerar esse dinheiro da sua empresa. O exemplo, vou pegar R$1.000, vou pagar 1.200. Esse dinheiro vai me render 1.500 para me ter pelo menos R$300 a mais? É uma continha boba, mas que às vezes a gente não faz e acaba se endividando em bola de neve, tá certo? Então, encerramos por aqui a questão do tema administrativo financeiro.
Tem uma imensidão, mas é os mais comuns de me perguntar, de a gente trocar uma ideia de uma maneira mais simples de colocar aqui. O outro ponto agora é o tributário. E aí eu trago essa questão mais pensando para os micro e pequenos empresários nesses dois primeiros pontos. Qual é os dois primeiros pontos? Hoje, a partir de hoje, até o dia 30 de maio, até o dia 30 de setembro de 2024, você está obrigado a optar pelo seu domicílio jurídico eletrônico, para que você, caso seja notificado mediante qualquer processo judicial, você tenha acesso a essa informação, porque hoje funciona como? Eu sou a empresa de contabilidade, nós temos o nosso jurídico, e aí o nosso jurídico faz todo mês uma consulta de processo, e ele todo mês olha lá que não tem nenhum processo em nosso nome. Ou no caso, quando vem um procurador, né, e vem aqui e nos notifica pessoalmente, a gente vai ter ciência desse processo ou não. Então, tem essa obrigatoriedade que está em vigor, pensando na data de hoje, que ainda faz um bom tempo para chegar em setembro. Outra questão que é muito comum de se trabalhar é que, e é de fato uma verdade, que mais de 90% das empresas no Brasil pagam imposto de maneira errada, ou principalmente porque desconhecem situações que possam gerar um benefício a si naquela situação e acaba gerando esse pagamento de forma indevida. E aí nós temos uma ferramenta para isso, uma ferramenta que é muito debatida no mercado, está muito dissolvida essa informação. Entretanto, como tudo na vida, você precisa ter a confiança de estar com uma excelente ferramenta que não vai te trazer um problema futuro, que é a busca da recuperação tributária. Analisar, fazer a revisão dos seus impostos, entender realmente como está sendo ofertada a tributação e se de fato está correto. Porque hoje, pessoal, existe uma operação, exatamente, acabei de ler na data de hoje, uma operação da Receita Federal contestando algumas recuperações tributárias que é feita com má fé ou de maneira equivocada. Então, busque um profissional qualificado, porque muitas das empresas têm essa possibilidade de recuperação de impostos ou de uma reengenharia tributária, buscando novas modalidades para pagar imposto a menos. Tem que, de fato, desenvolver um pensamento, uma estratégia para chegar a esse objetivo, tá bom? E outra questão que eu gosto muito de falar aqui, que até quando você faz recuperação tributária, você acaba fazendo esse trabalho quase que inconscientemente, é você hoje que é micro e pequeno empresário saber da ferramenta de cruzamento de dados. O que eu mais costumo ver, o que mais costuma as pessoas chegarem meio que desesperada para resolver seu problema, é quando a pessoa tem um cartão de crédito ali, uma máquina que recebe o cartão de crédito das suas vendas todo dia, e acontece mesmo de verdade, principalmente quando a pessoa é MEI e não tem essa informação, que quando ele ultrapassa o limite de faturamento mediante a máquina de cartão de crédito, ou seja, tem o MEI que ele pode faturar até 81 mil durante o ano, a pessoa faturou em 6 meses esse valor na máquina de cartão de crédito. Automaticamente, as máquinas de cartão de crédito comunicam aos fiscos, principalmente aos fiscos de natureza estadual, para que eles possam cruzar essas informações e chegar e monitorar essas pessoas jurídicas. Então, olha o nível que você está competindo contra o sistema público. Ele tem muita informação e, às vezes, por mais que você diga assim, olha, eu não sabia disso, eu não sabia desse limite, eu não sabia daquilo, aquilo outro, infelizmente, a legislação, ela não quer saber disso. Ela diz, não, tudo bem, mas a regra do jogo é essa, paga a sua conta. Então, saber e buscar orientação, independente do nível que você está, sempre é estratégico, sempre é importante. Tem outras formas de cruzamento de dados do fisco, vou dizer algumas mais comuns, não vou explicar elas no detalhe, porque é uma questão muito técnica para de contabilidade. Aqui no estado de Ceará, que é uma das referências dessa área, a Secretaria da Fazenda, ela faz um cruzamento do compra versus venda, ela faz um cruzamento das operadoras de cartão de crédito, ela faz um cruzamento dos PIX recebidos, ela também consegue fazer um cruzamento das notas fiscais de venda e de compra. Ou seja, é o que a gente muito fala na área tributária do Big Brother total, do controle total nessa área, e caminha-se nesse sentido sim. E aí lembrando que agora existe uma nova modalidade. Antigamente a Secretaria da Fazenda olhava muito para esse lado, pensando só na parte de mercadoria.
Agora não. Agora ela está começando a analisar essas informações também pelas notas fiscais de serviço prestado, pela sua folha de pagamento. E aí quando a gente vai analisar a tributação, eu gosto muito de falar o seguinte: a Cefaz está se preparando para ter uma DRE da sua empresa e entender quais são as suas margens, quais são os seus lucros, as suas rentabilidades e tudo mais. Por meio de todos esses documentos que são digital, ela está se preparando para isso. Imagina o fisco chegar e falar assim: não, o seu lucro não foi, Emanuel, 50 mil. O seu lucro foi, na verdade, R$1 milhão. Está aqui, ó, o dado. Aí tu vai ter que ter toda a documentação, todo o aparato de comprovar que não foi aquilo ou foi isso. E aí tu vai ter que rever toda a tua estratégia nessa área. Então, pessoal, falando em tributação, não dá para brincar. Porque imposto, todo custo tributário é caro. E no Brasil não é caro não, é absurdo. Então tem essa ciência. E pessoal, fechar aqui a parte tributária com vocês, falando sobre planejamento tributário. Eu costumo dizer uma coisa bem simples. Rapaz, eu não entendo tributação, meu contador nunca explicou, não sei onde ir, onde buscar. Vem aqui na conta que eu passo, que é mais fácil para a gente poder te ajudar. Mas brincadeiras à parte, certo? E não é brincadeira não, vem para cá que a gente te ajuda de verdade. De forma bem objetiva, se você não sabe nem quanto paga de imposto, eu vou te dar um conselho muito simples para você ter uma perspectiva de como é que vai se comportar a sua realidade se não tiver grandes anomalias dentro do teu processo. Se você, Valdemir, eu queria mesmo saber no meu custo tributário, quanto ele representa sobre o meu faturamento. Cara, faz o seguinte, pega a soma de todos os teus impostos que você pagou para o governo federal, tá certo? Soma tudo isso e divide pelo teu faturamento e tu vai chegar a um percentual de quanto de fato esse custo aproximadamente esse custo tributário para ti. Mas isso é a maneira correta? Não, não é. A maneira correta é você sentar com um profissional da área e fazer um bate-papo sobre isso. E até entender o seguinte, ó, a grande maioria das empresas estão no simples, mas não é regra isso ser o correto. Muitas vezes existem alternativas para se gerenciar e chegar a melhores resultados. Agora, recente, principalmente eu digo assim, ó, quando a empresa bateu a marca de R$200 mil, seja ela de serviço ou de comércio, tem que ser rapidamente repensada a estratégia dela ou validada novamente a estratégia dessa empresa, porque senão o seu custo tributário vai subir e você não vai ter, as suas margens vão ser muito espremidas. E aí, tributação no Brasil, pessoal, é diferencial competitivo para você, porque é caixa na sua empresa, certo? É dinheiro no seu caixa, é menos dinheiro que você vai destinar para o governo e mais dinheiro que você vai deixar na sua empresa para você fazer novos investimentos, contratar pessoas e por aí vai. Pronto. Então, no lugar de trazer 3 temas aí, eu trouxe 4, 5 temas da área tributária, todos extremamente importantes para que você possa refletir, pensar e trocar uma ideia com o seu contador. Emanuel, já deu para pensar algumas coisas aí já, Emanuel? Tranquilo, né? Pois vamos lá. A outra questão é a parte trabalhista, pessoal. E na parte trabalhista, eu gosto muito de falar assim, ó, a relação é boa quando ambas as partes estão satisfeitas. Quando uma das partes passa a estar insatisfeita, aí a relação para ficar boa e para continuar boa, ela precisa ser muito clara, ela precisa ser muito objetiva, ela precisa ser conforme determina a legislação. E ambas as partes têm direito. E muita gente não entende isso. Muita gente olha para o seu empregador e fala assim, ó, não, eu tenho meus direitos trabalhistas. E aí você, empregador, se esquece de falar assim, ó, não, eu também tenho meus direitos como seu empregador. A CLT traz as duas coisas. Então traz as suas obrigações como patrão e também seus direitos como patrão. Existem ambas as partes. É por isso que existem inúmeras formas rescisórias, é por isso que existem inúmeras formas de comunicação, é por isso que existem os regimentos internos, enfim, existe uma infinidade. Mas aí você precisa saber buscar e entender como o direito trabalhista vai te ajudar. E aí eu aconselho muito a busca de um advogado, a busca de um contador experiente, mas ter umas pessoas que você possa se conectar e trocar uma ideia para isso. Referente à questão trabalhista, um dos principais pontos
que eu sei que é complicado de fato, e você precisa ter cuidado, é a jornada de trabalho. E a jornada de trabalho, ela precisa ter no mínimo um intervalo de 11 horas de descanso. E dentro desse processo, por isso que eu falo muito e sou redundante, não abra conversa de WhatsApp com o seu colaborador. E se ele abrir uma conversa com você, se não for de uma questão de uma emergência ou de uma ajuda pessoal, não trate sobre trabalho, pois ele pode ser considerado já que ele iniciou o seu trabalho e que ele não parou o trabalho. Então, infelizmente é isso que a legislação trata e é isso que a gente precisa saber como jogar. Na parte de comunicação para ambas as partes, olha como isso é interessante. Você pode falar grosseiramente, isso ser uma comunicação agressiva, e você pode sofrer um processo por assédio trabalhista. Mas, se o seu colaborador também, trata de você de maneira grosseira, ele pode também receber uma advertência, uma punição perante a isso, chegando até uma justa causa, a depender do que foi tratado e como foi tratado e onde foi tratado aquele ambiente. Então, olha essa importância de sempre ver os dois lados da situação e sempre entender qual é o melhor caminho. Eu acho, e para ser sincero, que se a relação não está bom, é melhor chegar ao ponto de fazer o desligamento, não ter transtorno e tudo mais. Mas se as coisas acontecerem e você não está com aquela capacidade de tomar uma decisão mais definitiva como o desligamento, ou então até mesmo o funcionário não quer pedir as contas, eu aconselho que você dê uma advertência e formalize esse documento, porque tanto vai servir para o colaborador quanto para você, para harmonizar esse processo. E a gente fica com medo, não gosta, é uma situação muito desagradável, muito deselegante, mas no ambiente empresarial, pessoal, todo mundo é adulto, todo mundo é responsável pelas suas atitudes, todo mundo é responsável por como fala e com quem fala. Então, relação de adulto é assim que deve ser tratada, e relação trabalhista é assim que deve ser seguida. E por último, mas não menos importante, é o regimento interno, que é uma coisa que eu bato toda a vida que eu falo sobre questões trabalhistas. Você, como empregador, você define, olha, na minha empresa, claro, dentro do que diz a legislação, as normas são essas. Pronto. Você está de acordo, Emanuel? Estou de acordo, Valdemir. Então, pois, a partir de hoje as regras são essas, porque a legislação trabalhista deixa ser dessa forma, estão claras tanto para você quanto para mim. E vamos ficar muito felizes de ter essa parceria, de trabalhar junto, porque o objetivo de todo trabalho é prosperar, é gerenciar, é cuidar e melhorar sempre. Tá certo? Pessoal, e para fechar com chave de ouro, além desses 3 temas, eu quero dar uma estratégia empresarial para você aqui, para você buscá-la agora. Se você não está usando inteligência artificial, se você não está buscando uma metodologia de processo que gere uma automação empresarial ou que gere uma segurança dos seus negócios, comece a buscar uma ferramenta que vai te dar essa segurança. E aí, galera, ou você pode usar o próprio chat GPT para você pegar mais informações, ou então tirar dúvidas de algumas situações. Lembrando-se que o chat GPT, por mais bom que ele seja, uma ferramenta de trabalho, até para análise, ele ainda comete erros. Então, o melhor é você trazer para um especialista, mas é uma ferramenta, assim, apropriada. E a questão de as empresas entenderem que normalmente elas já têm, mas elas não usam. É o seu próprio sistema financeiro. Porque tem uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre finanças. Finanças não é para dar lucro. O setor financeiro, ele não é o setor que gera lucro. Não é. Mas ele é o setor que fala se vai dar lucro ou vai dar prejuízo. Ele é o setor que vai dizer o sim ou não em cada decisão que você pode tomar. Porque assim como a realidade, as finanças, elas são inegáveis. Ou você tem o dinheiro para aportar, ou você não tem o dinheiro para aportar. Então, em cima de qualquer decisão que vai impactar o seu caixa, que não é do seu dia a dia, você tem que sim olhar para o seu dinheiro ali, para suas finanças, entender se aquela capacidade vai existir ou não, né? E aí a última coisa, de fato, aqui é o dinheiro mágico.
No setor empresarial existe muito uma conversa de fazer 1 milhão em um dia, ou um grande negócio vai se concretizar agora ou amanhã e vai dar certo e tudo mais. Pessoal, eu tenho 10 anos esse ano de Contropax e a gente acompanhou mais de 1.000 clientes. Hoje a gente tem uma carteira de muitos clientes na nossa base e todas as empresas, em todos os momentos, tiveram grandes crescimentos, mas com base em muito trabalho. Nunca teve um crescimento exorbitante sem um grande trabalho por trás. E alguns empreendedores acabam acreditando nessa história do dinheiro mágico, que vai fazer uma só coisa e vai resolver absolutamente tudo. E isso não existe, pessoal. O que existe de fato é o trabalho, é formação de equipe, montar processo, usar a tecnologia e se cercar das melhores pessoas em todas as áreas que você não tem competência para buscar resultado diferente e focar naquilo que realmente gera dinheiro para a sua empresa. No caso, para a Contropax, focar na solução de ferramentas empresariais, tributárias, trabalhistas, contábeis e todas as áreas afins que dão burocracia aos seus negócios e buscar parceiros estratégicos também nessas áreas para facilitar a vida de nossos clientes. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero verdadeiramente poder ter ajudado vocês e também pedir aqui, toca aí no sininho, curte, compartilha, faz tudo. Ajuda a gente a entender como é que está sendo o nosso trabalho e como a gente pode cada vez mais trazer conteúdo e informações para te ajudar no dia a dia. Forte abraço, até o próximo podcast.